Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. E enfim, chegamos a um vídeo em que eu vou contar para vocês um pouco sobre o pacto antinupcial. Essa é de longe uma das maiores dúvidas que a gente recebe no nosso WhatsApp. Faz um pacto antinupcial pra gente? Vocês aí do escritório, vocês fazem pacto antinupcial? Como que eu faço um pacto antinupcial? Além disso, no nosso blog, um dos posts mais acessados é sobre o pacto antinupcial. E eu sei que tem muitas pessoas com dúvidas sobre ele, por isso hoje o vídeo é dedicado a esse assunto que é o pacto antinupcial. Vamos iniciar então sobre o que é o pacto antinupcial. O pacto antinupcial é uma escritura pública, ele é um documento onde os noivos escolhem o regime de bens deles e podem colocar outras cláusulas que a gente chama de extrapatrimoniais. Então, nessa escritura pública, que é a escritura pública de pacto antinupcial, vai ter todas as questões que os noivos querem que existam e que sejam uma regra dentro do casamento, podendo ser direcionada a questões patrimoniais, como o regime de bens, ou não patrimoniais, como regras de conduta. Então, essa é justamente a sua função, estabelecer questões patrimoniais e extrapatrimoniais. É muito mais conhecido por questões patrimoniais que a escolha do regime de bens. Porque o que acontece? Quando você casa pelo regime da comunhão parcial de bens, você não precisa fazer como regra um pacto antinupcial, a não ser que você queira adaptar um pouco esse regime da comunhão parcial de bens. Agora, se você escolhe qualquer outro regime, você precisa fazer um pacto antinupcial. É obrigatório. E essas questões extrapatrimoniais, o que seriam? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pensão. Pensão alimentícia entre os cônjuges. É possível estabelecer no pacto antinupcial que, em caso de um eventual divórcio, as partes vão pagar ali uma pensão alimentícia entre si. Pode estabelecer uma regra como, por exemplo, aquele que estiver ganhando mais vai pagar a pensão alimentícia para o outro por determinado tempo, ou vai pagar uma pensão alimentícia por um ano de um salário mínimo vigente naquele ano do divórcio. Existe essa possibilidade de a gente estabelecer. O que não pode ter no pacto antinupcial são questões contrárias à lei. Vou te dar um exemplo aqui. O nosso judiciário já se manifestou que não é possível colocar no pacto antinupcial questões referentes à ordem sucessória. Então, por exemplo, eu renunciando à herança do meu cônjuge, ou eu renunciando a um direito real de habitação. A renúncia da herança, por exemplo, ela é feita quando chegar o momento de receber a herança, que daí você tem a opção de renunciar, mas não é possível ser feita em pacto antinupcial. E sobre essas questões de o que não pode, o que pode colocar, ela tem um critério um pouco subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Dentro da doutrina, quando a gente estuda essas questões sobre o pacto antinupcial, os doutrinadores e até mesmo o judiciário já se pronunciaram que o pessoal ali do cartório, o pessoal ali do tabelionato de notas, eles têm que fazer essa verificação se aquilo que está querendo ser estipulado no pacto antinupcial é contrário à lei ou não. Porque eles são justamente esse filtro que existe. É igual quando a gente vai registrar uma criança no cartório. Tem nomes que os cartórios não aceitam registrar, porque são nomes muito esdrúxulos, né? Então, que acabam tendo uma discussão lá por via judicial. E o mesmo aqui no pacto antinupcial. Às vezes, por exemplo, eu já vi alguns aceitando e outros recusando colocar no pacto antinupcial, que é a questão sobre a fidelidade. A fidelidade, ele é um princípio do casamento, inclusive a monogamia, ela é uma questão de ordem pública, né? Então, é impossível você colocar que um do casal ali pode casar novamente, porque a lei não permite. Mas a questão da fidelidade, então pode ter relacionamentos extraconjugais sem problema algum? Depende. Tem cartórios, tem tabelionatos que balizam isso. Eu falo que
não está ali de acordo com a lei, com os deveres do casamento, e outros que aceitam. Então, existe essa questão subjetiva, mas veja que são casos mais polêmicos, né? Que são casos muito mais sensíveis. Agora, você estabelecer uma pensão, num eventual divórcio, ou questões até mesmo de administração das contas do casal, da vida financeira, questões de regras de convivência entre vocês não tem problema algum. Isso é plenamente possível, a não ser que, novamente, sejam questões muito esdrúxulas e que realmente fujam da lei, né? São contrários à lei. E quem vai fazer essa primeira análise vai ser justamente o pessoal lá do cartório. E já que a gente está falando em cartório, vou falar para vocês quem que faz esse pacto antinupcial. O responsável por fazer e redigir a escritura pública de pacto antinupcial é o tabelionato de notas. Não é o advogado. Muitas pessoas vêm até nós pedindo para que a gente faça o pacto antinupcial. Só que um pacto antinupcial feito por alguém que não é o tabelionato de notas não tem validade. Ele precisa ser feito por escritura pública, ou seja, pelo tabelionato de notas. O que o advogado faz, o papel do advogado aqui, além, é claro, da consultoria sobre orientar qual que seria o melhor regime de bens, é fazer como se fosse uma minuta, um rascunho, para que as partes, os noivos, levem até o tabelionato e o escrevente ali, né, vai receber esse documento que o advogado fez e vai redigir a escritura pública de acordo com esse documento do advogado. Isso serve para facilitar o trabalho do cartório e para que não tenha nenhum erro, porque às vezes os noivos, por exemplo, é um regime de bens adaptado, né, um regime misto. E são várias questões que eles querem colocar ali no pacto antinupcial. Às vezes eles se esquecem ou não sabem como se expressar ali para o tabelião ou para o escrevente. Nesse momento, daí, se torna muito útil esse documento que o advogado faz, que é um documento por escrito pedindo e solicitando ao escrevente, ao tabelionato de notas ali, que faça o pacto antinupcial naqueles moldes. Então, essa é a função do advogado, mas um advogado não pode fazer um pacto antinupcial, porque ele não vai ter validade. Para ter validade perante o casamento, precisa ser feito por escritura pública e pelo tabelionato de notas. E quando que esse pacto antinupcial ele deve ser feito? O pacto antinupcial ele deve ser feito antes da celebração do casamento. Então, vocês dão entrada ali no cartório de registro civil ao casamento, fazem a habilitação, tá tudo certinho. Depois disso, se vocês optarem por um regime de bens adaptado ou um regime de bens diverso do regime da comunhão parcial de bens, vocês vão até o tabelionato ou procuram um advogado para saber sobre o regime de bens, enfim, e daí vão fazer o pacto antinupcial perante o tabelionato. Depois, vocês precisam levar esse pacto antinupcial até o cartório onde vocês se habilitaram para o casamento, para que lá eles consigam ter acesso ao qual será, né, o regime de bens que vocês escolheram e constar daí na certidão de casamento. Então, precisa ser antes da celebração. Alguns cartórios aceitam um dia antes, outros aceitam 2 dias antes. Então, você precisa verificar bem certinho com o cartório onde você vai casar qual que é o prazo limite para levar o pacto antinupcial. Mas ele precisa ser levado antes da celebração. Porque o que acontece? Quando você faz a celebração do casamento, você já sai de lá, você assina os papéis e já sai de lá com a certidão de casamento. Ou seja, essa certidão de casamento já foi feita antes, já foi preparada. Ela só vai ser entregue aos noivos no momento ali da celebração, depois de todo o ato solene. Mas ela já foi feita antes e já consta ali qual vai ser o regime de bens. Se vocês não levarem o pacto antinupcial antes da celebração e na data que o cartório pede, vai constar ali o regime da comunhão parcial de bens, que é o comum, né? Porque na ausência de informação sobre isso, o cartório precisa constar um regime da comunhão parcial de bens. Beleza, então levou o pacto antinupcial no cartório antes da celebração, fez a celebração, tá ali com a tua certidão de casamento bonitinha. O que precisa fazer agora? Precisa fazer mais alguma coisa? Vocês acharam que não? Mas precisa. O ideal agora é levar
a certidão de casamento com a escritura pública de pacto antinupcial até um registro de imóveis, um cartório de registro de imóveis do domicílio de vocês. Por quê? O pacto antinupcial, ele tem validade, se não for levado nesse cartório de registro de imóveis? Tem, mas ele não tem validade perante terceiros, ele não surte efeitos perante terceiros. Então, para que ele tenha efeitos perante terceiros, ele precisa ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. E lá vai constar, né, o casamento de vocês e o pacto antinupcial. Depois disso, por exemplo, caso vocês já tenham imóveis antes de se casarem, vai constar ali o pacto antinupcial, como que foi feito, né, o regime de bens de vocês, e também em casos de futuros bens imóveis que venham a ser adquiridos depois do casamento. Vai constar ali o pacto antinupcial, a certidão de casamento, para deixar tudo bem certinho. Então é importante sim. Precisa ser feito no dia seguinte ou no mesmo dia? Não precisa. Mas é bom fazer o quanto antes, para já deixar tudo certinho e, igual eu expliquei, ter efeito perante terceiros. Além disso, uma questão importante que é para empresários. Para empresários, o pacto antinupcial precisa também ser registrado na junta comercial, porque eu já expliquei aqui para vocês em vários outros vídeos que os regimes de bens, eles têm influência direta em todas as negociações da nossa vida, e um deles são as questões empresariais, né? Então, negociações, acordos societários. Então, o casamento tem uma grande influência, o regime de bens tem uma grande influência nisso. E precisa, então, constar ali a certidão de casamento e o pacto antinupcial na junta comercial. Então, essas foram as considerações sobre o pacto antinupcial. Eu abordei aqui várias questões que são trazidas até mim, várias dúvidas de vocês, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal para não perder os novos conteúdos, e me conta aqui nos comentários quais dúvidas que você tem para que a gente possa conversar e eu possa auxiliá-los de uma forma melhor. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!